falando sobre essa força que ainda tem o bolsonarismo e Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente viu que aquela força popular que ele tinha de reunir manifestantes, camiseta verde e amarela, nada disso aconteceu em meio ao processo de inelegibilidade, né? Há algum fenômeno acontecendo que a gente não está percebendo? Como será que estão os grupos de Zap? Qual é a estratégia do bolsonarismo a partir de agora? Porque eu entendi quando tu falas que ele serve mais inelegível do que sendo um candidato, por tudo que ele carrega, mas ao mesmo tempo a gente vê que esse fenômeno de mobilização, de já ter uma retórica pronta, né? De já ter uma resposta pronta a tudo que vem acontecendo, organizada e orgânica nas redes, a gente viu um recuo nesse processo, né? É isso. Que boa observação, Maria Fernanda. Fico muito bom. Eu já escrevi sobre isso também no artigo para a Folha de São Paulo. Por isso que para a extrema-direita, a inelegibilidade do Bolsonaro é o que eles mais desejavam. Veja, em 2018, o Bolsonaro foi o mais impressionante fenômeno político da nova República. Isto é, de 1985 até hoje, com a redemocratização. Eu considero que 2018, o Bolsonaro, e dizê-lo parece um contrassenso, mas vocês entenderão. Me parece que o Bolsonaro em 2018, como fenômeno político isolado, de político isolado, foi mais impressionante que o Lula em 2002. O presidente Lula, ele não é um político isolado, isso é muito importante. O presidente Lula é o resultado de um conjunto de forças do povo brasileiro. O presidente Lula tem atrás dele o Partido dos Trabalhadores, que é um partido que tem 43 anos. É um partido que já governou de prefeitura a governo de estado, a federação, em todo o país. É o maior partido de esquerda do Ocidente. Goste-se ou não do PT, o PT é o maior partido de esquerda do Ocidente. O PT, desde 1989, nas 10 eleições presidenciais, o PT esteve sempre ou em primeiro ou em segundo lugar. 89, segundo lugar. 2 mandatos do Collor, segundo lugar. 4 eleições sucessivas, primeiro lugar. Eleição do Bolsonaro, segundo lugar. Eleição de 2022, presidente eleito. Não existe um partido de esquerda no Ocidente com trajetória similar. Então, o presidente Lula, a força do presidente Lula é que o presidente Lula é a confluência das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, das organizações de bairro. É uma organização. E o presidente Lula é a figura mais importante desse movimento, que já leva 4 décadas. Mas em 2018, Maria Fernanda, o fenômeno político Bolsonaro foi o maior do Brasil, né, em toda a história da nova República. Veja, ele ficou mais de 10 milhões de votos à frente do Fernando Haddad, sem partido. Ele elegeu um sem número de deputados estaduais e federais em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Pessoas como Alexandre Frota, Carla Zambelli, Joyce Hasselmann se elegeram porque ficaram próximos da figura do Bolsonaro. No Rio de Janeiro, havia o governador Wilson Witzel, tinha 2% de intenção de voto nas pesquisas. No debate a governador do Rio de Janeiro, foi destruído pelo senador Romário. Nem sequer carismático ele era. O que ele fez? Ele se uniu ao Flávio Bolsonaro, em 3 semanas foi eleito. Um senador do Rio de Janeiro, chamado Harold de Oliveira, desconhecido, mas uma das mais importantes personalidades do mundo gospel, estava atrás do ex-prefeito César Maia, uma personalidade reconhecida em todo o Brasil como político. Em 3 semanas de postagem de WhatsApp e de apoio explícito do Bolsonaro, o Harold de Oliveira foi eleito senador. Infelizmente faleceu, mas foi eleito senador. Então, vários governadores no Brasil inteiro, vários senadores, muitos deveram o resultado eleitoral à figura do Bolsonaro. É um fenômeno único em 2018. E esse fenômeno foi crescendo, Maria Fernanda. Em 2019, quando eu comecei publicamente a denunciar o bolsonarismo, a dizer do que era o bolsonarismo,
Muitos colegas meus da universidade deixavam redes sociais e não abriam a boca com medo, pela força que o bolsonarismo tinha. Eu era um dos poucos que vim aqui conversar com você, com Pedro Zambardo, em outros canais, e dizer: isso vai levar o país ao abismo por tal, 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 tal. A guerra cultural é o que há de pior. Bom, a força do Bolsonaro foi crescendo. De 2018 a 2022, veja, o Bolsonaro conseguiu colocar 50 mil pessoas durante 60 dias nas portas dos quartéis. Você concordaria comigo, Maria Fernanda, que se o Bolsonaro tivesse pedido, que essas pessoas se armavam para um golpe de Estado? Sim, com certeza. Você concorda comigo? Você concorda comigo que uma das estratégias do Bolsonaro foi retirar do Exército o controle das armas privadas? De modo que os CACs no Brasil, hoje, há mais armas e munições nas mãos dos CACs que nas mãos do Exército e das Forças Públicas de Segurança. Você concorda comigo que se o Bolsonaro pedisse, uma parcela considerável desses CACs viria às ruas fortemente armados para defender o Bolsonaro? Concordo. Então, o que era um fenômeno político em 2018 se tornou religião e terrorismo doméstico em 2022. Ou seja, o fenômeno foi crescendo. Agora, o que acontece? O Bolsonaro atingiu, entre 2021 e 2022, uma popularidade que nós poderíamos chamar, sem exagero, de messiânica. O que ele fizesse estava certo. E ele obteve, entre o primeiro e o segundo turno, a diferença de votos do Lula para ele caiu 4 milhões de votos. Mas um líder messiânico, ele só mantém o seu poder diante dos fiéis se ele deixa claro que ele está disposto a se sacrificar pela causa. É o que todo líder messiânico faz. Ele pode imolar o próprio corpo, ele pode fazer uma greve de fome até a morte. O líder profundamente imbuído das convicções que tem. O Gandhi, uma vez na Índia, começou uma greve de fome e foi quase até a morte. Se o governo inglês não voltasse atrás, o Gandhi não pararia a greve de fome. Mas o Bolsonaro mostrou-se um líder messiânico às avessas. Porque, em vez de se sacrificar para salvar a causa, o Bolsonaro sacrificou a causa e todos os seus fiéis para salvar a própria pele. Isso, Maria Fernanda, não se perdoa. Ele pode manter um núcleo duro em torno dele, mas mover aquelas multidões será difícil. Qual foi o comportamento do Bolsonaro com o Anderson Torres preso? Qual é o comportamento dele com o Mauro Cid? Entrevista do Bolsonaro. Ele é uma pessoa muito competente, agora cada um siga na sua vida. Então, o Bolsonaro perdeu muito, sobretudo por esse comportamento. Agora, o bolsonarismo, que é um conjunto de valores que antecede ao Bolsonaro, porque se refere ao que há de pior na formação social brasileira, isso vai permanecer. Mas não é mal que permaneça, Maria Fernanda, não é mal que permaneça. Porque agora, todos nós, do campo da esquerda democrática, nós agora sabemos que nós não podemos mais aceitar conciliações macunaímicas. Porque na hora em que a economia estiver voando, empresário dá 2% de aumento. Na hora que a crise chegar, vou querer prender de novo o presidente Lula. Foi o que eles fizeram. Então, é importante que nós saibamos que o bolsonarismo não vai acabar. É importante que nós saibamos que a extrema-direita não vai parar. Sabe por quê, Maria Fernanda? Porque agora, pela primeira vez, nós todos temos a obrigação de realmente construir uma nação democrática. Que não seja uma democracia que apenas apareça para a maior parte da população de 4 em 4 anos na hora de votar. Que a democracia se exerça no dia a dia, com transportes públicos de qualidade, com serviços públicos adequados, com segurança, que os ricos comecem a pagar os impostos que precisam pagar, etc, etc. O bolsonarismo não vai acabar com a inelegibilidade do Bolsonaro, pode se fortalecer, porque começa a se afastar do líder que se revelou tóxico. A extrema-direita não vai parar, continuará utilizando seus expedientes à lá Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, etc. Mas isso não é mal. Isso nos obriga a um compromisso cada vez mais forte com o que de fato importa.
promover as modificações estruturais que nós nunca fizemos no Brasil.